Olá, espero que vocês estejam bem. Nós vamos dar continuidade à nossa disciplina e vamos comentar hoje sobre concordância nominal, que é um assunto assim cheio de particularidades, de exceção. Bom, acho que o primeiro básico, assim, um conceito básico é pensar que a concordância nominal é estabelecer uma relação de gênero e número em relação a um nome e ao que se refere a este nome, ao que acompanha este nome. Então, veja aqui na primeira frase, quando eu coloco os seus alunos. Só vou focar nisso, os seus alunos. Eu tenho o principal aqui, que é o termo aluno, né? Se eu fosse pensar no meu sujeito, alunos é o núcleo, é o principal. E quem acompanha o termo aluno, eu tenho o artigo e eu tenho o pronome, os seus, eles acompanham. Então, o que é a básica regra de concordância nominal? Se eu tenho alunos no plural e no masculino, os termos que se referem a este nome também vão concordar em gênero e número. Bom, essa é a regra básica de concordância nominal. Os termos concordam com o termo principal que se refere. Então, se eu tenho aluna, então seria a sua aluna, as suas alunas, né? Sempre isso, basicamente essa é a concordância, tá bom? E eu vou apresentar aqui agora adiante algumas exceções. E o que acontece? Antes de eu entrar na explicação do termo alerta, por que tem essas exceções? Porque a concordância, ela está na relação do nome, substantivo, e quem vai concordar com esse substantivo, normalmente, ali junto, é um adjetivo, que traz uma característica, é um artigo, que vai acompanhar o nome, que é o, a, uns, umas. Eu tenho um pronome que pode acompanhar, seu, sua, meu, minha. Então, alguns pronomes, eles podem, aquele, aquela, aquilo. Alguns pronomes acompanham determinados nomes, né? Os pronomes adjetivos. Então, esses termos que acompanham o nome, eles vão todos concordar juntos. Mas tem uma classe de palavras chamada advérbio. E o advérbio, em alguns momentos, ele se confunde com o adjetivo. E aí, no momento que ele confunde com o adjetivo, a gente vai fazer uma concordância que não existe, tá? E é o clássico erro da palavra menos, né? O menos a gente vai fazer a concordância menos, tentando concordar com o termo no feminino, mas menos, ele não é adjetivo. Então, se ele não é adjetivo, ele não concorda, tá? Aqui eu começo com o termo, por exemplo, a palavra alerta. Alerta é advérbio. Então, estou na dúvida, eu procuro no dicionário. Se essa palavra vier como um advérbio, ela não tem variação, tá? Advérbio não tem plural, singular, feminino, masculino. É aquela palavra e ponto. O que é um advérbio? Um advérbio, o que vai confundir muito, são advérbios, por exemplo, de modo. O modo é a maneira como alguma coisa está. Então, o advérbio, ele pode modificar tanto o verbo quanto o nome, de repente. Né? Os garotos caminhavam calmamente. Calmamente a maneira como eles caminhavam. Então, caracteriza a maneira de caminhar. Então, em alguns momentos, a gente pensa que calmamente, calmo, é adjetivo? Não. Né? Calmo, sim, é um adjetivo, mas o calmamente não, é um advérbio. Então, aí que vem essa complexidade, né, de confundir a classe gramatical. Então, a palavra alerta, por exemplo, ela é invariável, né, estar alerta, é porque indica o modo de estado, né, como eles estavam alerta. Não tem variação. Por outro lado, um alerta também significa um aviso. Mas quando a palavra significa aviso, ela deixa de ser um advérbio e se torna um substantivo. Então, no tom de substantivo, o alerta tem a variação, tá? A palavra bastante confunde, porque ela tem dois sentidos também. Bastante significa algo de intensidade, tá frio, tá bastante frio. E bastante também indica a ideia de quantidade. Na dúvida, o que a gente faz? Troco bastante pela palavra muito, tá? E a gente vai sentir se vai ter o plural ou não. Então, o termo bastantes existe, tá bom? Algumas pessoas pensam que não existe bastante no plural, ele vai existir.
mas quando ele indica a quantidade. Então, vamos ver aqui, ó, na frase de cima. Eles conversaram muito, bastante. Então, muito de intensidade. Embaixo, a gente vai ver, você ainda verá bastante novidade. Muitas novidades. Não falaríamos muitas novidades? Portanto, bastantes novidades, concorda. Na dúvida, troca bastante por muito, que funciona. Meio. Meio é sempre meio. Então, no sentido de um pouco, tá bom? Então, não tem variação. A janela estava meio aberta. Ela não estava meio aberta, ela estava meio aberta. Um tanto, um pouco. Agora, meio vai ter variação para meia quando eu me refiro ao termo metade, tá bom? Ou a meia que a gente põe no pé. Então, meia garrafa de suco, meia laranja, isso sim. Mas no sentido de um pouco, não tem. Então, é comum de falar, nossa, estava ali meia cansada. Não, estava meio cansada, tá bom? Não tem a variação, por quê? Porque meio é advérbio. Bom, essa expressão eu vou focar aqui mais na questão do anexo, porque surge bastante dúvida quando a gente vai mandar um arquivo anexo. E como que a gente vai falar, professora, anexo ou em anexo? Na verdade, assim, existe a expressão em anexo, tá correta? Se vocês usarem a expressão em anexo, ela é padrão, ela não tem variação. Então, eu vou mandar as propostas em anexo, a carta em anexo, tudo em anexo. Se eu tirar a preposição em, eu posso usar o termo anexo. Mas aí o anexo vai concordar com o termo ao qual ele se refere. Então, veja bem, eu tenho uma frase aqui, ó. Encaminho, anexa, incluso uma cópia do recebido. O que está sendo encaminhado? Cópia. Cópia não é um termo feminino do singular? Então, anexo vai para o feminino singular. Uma cópia anexa. Se fosse os documentos, encaminho os documentos anexos. Encaminho as documentações anexas. Então, o anexo concorda ao termo que se refere. Exceto, então, se vier com preposição em anexo. Aí não tem essa concordância. O mesmo próprio kit. O mesmo próprio, vamos deixar o kit para lá um pouquinho. O mesmo próprio, eles vão concordar com o termo que eles se referem, tá bom? A única diferença é que o mesmo pode ser aquela expressão assim, de fato, ele realmente faltou, ele mesmo faltou. Faltou mesmo, né? O mesmo faltou, ficou estranho. Ele faltou mesmo. Então, quando a gente quer realmente que dá o mesmo no sentido daquela expressão, puxa, realmente aconteceu, aí essa expressão fica invariável, tá bom? Bom, estar kit é um adjetivo, então sempre vai concordar ao termo que se refere, né? Estou kit, singular, eu, e nós, kits, plural. Então, ele concorda ao termo que se refere. Caro e barato. O caro e barato funciona o seguinte, vai depender do verbo que antecede. Então, eu já vou direto no exemplo. A frase de cima. Ousadia está custando caro. E embaixo, a gasolina está cara. Quando eu uso o verbo custar, eu sempre vou usar caro. Ponto. Caro, barato. Ponto. Agora, quando eu uso um outro verbo que não seja o custar, aí o caro e barato concordam ao termo que se refere. Então, aqui em cima eu estou usando o verbo custar, portanto, caro não concorda, ele fica invariável. Embaixo não uso o verbo custar, então, cara vai concordar com gasolina. Então, vamos pensar assim, a viagem custou caro, a viagem está cara. Então, por conta do verbo que acontece isso. Essas expressões, é bom, é necessário, é proibido, é permitido, elas são expressões que vão manter no masculino se o termo ao qual se refere não vier acompanhado de um artigo. Então, eu acho mais fácil explicar pelo exemplo. Aqui em cima, água mineral é bom para a saúde. Ponto. A gente usa no singular masculino. Embaixo eu coloquei a água. A partir do momento que eu coloco esse artigo, o bom é tá errado usar o bom. Eu vou ter que fazer a concordância com a água. A água é boa. É um exemplo muito prático essas portas quando a gente não pode entrar. Então, assim, proibido entrada. Então, por quê? Porque é proibido entrada. Se eu coloco a entrada, é proibido, aí eu não posso pôr proibido. Aí eu vou colocar é proibida a entrada. Se eu tenho o artigo a entrada. Se eu tirar o a de a entrada, vai ficar é proibido entrada.
Então, tem essa regra. Vamos ver outro exemplo aqui. Virtude é necessário. A virtude é necessária. Por quê? Porque eu coloco o artigo. Sua demissão não foi boa para o governo. Não, acho que aqui está sem outro exemplo. Vamos ver aqui. Bebida alcoólica é proibido. A bebida alcoólica é proibida. Então, vai depender se tem a presença do artigo ou não. Tá bom? Um outro caso peculiar, porque a gente está vendo só os casos, as peculiaridades aqui de concordância. O termo possível. Então, o termo possível, ele tem dois sentidos. Aqui no de cima, vai concordar quando a gente tem, por exemplo, então, o possível, por exemplo, quando ele vem acompanhado de o mais, o menos, o melhor, o pior, mantém-se no singular, porque aqui vira uma expressão. Então, sempre quando vira essa expressão fixa e não tem essa variação. Embaixo, a gente pode ter variação, mas olha só, vestir as roupas as mais modernas possíveis. Aí ele vai ficar aqui, ó, concordando, tá bom? Não tem no sentido de o mais, né, o menos. E aqui tem a última expressão, quanto possível é invariável. Então, quando eu uso a expressão quanto possível é quanto possível, aí realmente não tem essa variação. Vamos seguir. Vamos lá. Obrigado e obrigada refere-se ao gênero da pessoa que se refere, né? Então, a pessoa assumindo-se no gênero masculino, ela vai usar obrigado, né? E assumindo-se no gênero feminino, obrigada. Isso aqui é um pouco mais comum. Salve e exceto. O salve e exceto, o que acontece? Ele não vai ter variação quando ele tem no sentido de exceto. Então, é assim, todos fizeram o exercício, exceto aquele. Todos fizeram, salvo aquele. Aí, realmente, não tem essa variação. Mas o salvo, ele também pode ser o particípio do verbo salvar, tá bom? Então, quando eu vejo aqui, os fugitivos estão salvos, né? Eles foram salvos. Então, aqui concorda porque é do verbo salvar, e aí vem essa concordância. Só e sós. Só significa também a palavra sozinho, tá bom? E só também significa apenas. Então, professor, é para fazer qual? Apenas um. Só um. Apenas. Invariável. Só no sentido de sozinho, ele tem variação, tá bom? Então, ele está só, eles estão sós, sozinhos. Então, só no sentido de apenas, sem variação, no sentido de sozinhos, e aí tem essa variação. E aqui foram alguns casos, né? Concordância tem um pouquinho mais de detalhes ainda pela frente, mas é bom nós irmos aos poucos, porque não confundir tanto a cabeça da gente, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, estou à disposição e até mais.